Então, diferente das outras vezes que eu falei, até reprisei algumas aulas do PMA, hoje eu estou querendo falar outra coisa. Estou querendo falar de, do momento que nós estamos vivendo. E é claro, né, tudo que vou dizer assim, eu coloco e deixo grifado em marca-texto, que é a minha opinião pessoal. Eu sei que tem outras fontes que dizem a mesma coisa, mas não é um ponto de vista pessoal. Aí. Assim, nós estamos vivendo um momento muito especial, diferente das outras épocas, porque nós estamos testemunhando um salto quântico da raça humana, da espécie humana nesse planeta. E tudo está acontecendo agora. Tudo está acontecendo de maneira assim muito rápida. E nós estamos vivendo isso. Desde um potencial risco de alguma coisa muito séria, que é uma pandemia, né? E até as relações econômicas, as relações com a natureza, as relações dentro da família, as relações de cada um consigo mesmo. Está muito difícil. Acho que o teu microfone está aberto. Alô, pronto. Resolveu aqui. Estava dando uma microfonia aí, estava. Beleza. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos vivendo uma coisa que há o que tem de melhor e o que tem de pior, tudo disponível. Nós estamos num momento em que há alguns anos eu venho dizendo que estamos à beira de uma grande festa e à beira de uma grande catástrofe. E as duas coisas vão acontecer de maneira simultânea. As barraquinhas de artesanato de comida, parece que esse ano... Fechou de novo. Legal. Entrou a barraca de comida. Então, assim, é um momento de que o famoso que ou vai ou racha. E já acontecendo. Há alguns meses atrás, estávamos correndo o risco de uma guerra mundial com briga de dois egos do presidente americano e o chinês lá, e colocando o mundo em risco. E agora o vírus e tantas outras coisas que estão por vir. E que o tão decantado, falado Apocalipse, e, na verdade, é uma crônica de uma morte anunciada. Wilson, eu não sei se você travou para todos ou só para mim. Você travou, ficou um tempinho assim mudo. Travou para mim também. Travou para mim também. Ele vai conseguir. Voltando, então. Falando desse momento, as ações estão está travando. Tá poucos mesmo. Como às vezes trava. Quando eu travar, eu vou te avisar pelo chat, tá bom? Que travou. Pode ser? Você consegue visualizar? Uma sugestão é como o sinal está fraco, é bom que todo mundo desligue a câmera e o microfone. Deixa só o Dr. Wilson. É uma sugestão. Boa. Só fica, então, você, Vandinha,
para eu ver, para você me dar um sinal Tá a bom. hora que congela, que eu não estou te vendo aqui. Tá bom, levanto Aí, a mão. Se boa, congelar, eu faço assim. tá bom. Muito bem, então, continuando. Estava eu falando do momento que a humanidade passa, porque as nossas relações não são sustentáveis mais. Com o alimento, com o ambiente, conosco mesmo, com as relações internacionais, com a relação que nós temos com os bens de consumo. Não é sustentável que uma pequena minoria tenha à sua disposição grande maioria dos recursos e a grande maioria do contingente humano tenha que sobreviver com os recursos que restam. Isso não é sustentável, não é harmônico. Se nós olharmos para uma floresta, nós não vamos ter nenhuma notícia de escassez. Muito pelo contrário, a gente percebe na floresta a noção de abundância, de fartura, de momentos que a gente acha até que a natureza está exagerando, de tanta exuberância, especialmente aqui na Amazônia, com tantos rios e tantas florestas assim absolutamente virgens ainda, assim, que o homem nem sequer pôs o pé ainda. É muito comum aqui. E a gente percebe assim a harmonia, como cada ser isoladamente acha seu espaço, acha alimento, acha guarnição, acha tudo que precisa para viver na floresta. Vez ou outra, uma árvore enorme cai, porque uma hora ela tem que cair, e arrasta com ela toda uma clareira. E aí abre-se um clarão e novas espécies, a partir daquela luz, começam a brotar na floresta, num contínuo homeostase, um equilíbrio dinâmico da natureza. Pois bem, tudo foi feito para que acontecesse nessa harmonia, como acontece a floresta, que o homem sequer tem de uma verdade. Voltando, então muito encaminhado aqui. Voltou? Voltou. Então, falando desse momento de que as nossas relações estão nos avisando, nos dando a notícia de que temos que rever todo o nosso código de referência, realmente, antes que não dê mais tempo. E eu, assim, estou querendo até testemunhar com vocês uma coisa que eu tenho experimentado e que tem a ver com PMA e que tem dado um resultado assim bem diferente e eficiente para mim, que é assim simplificar as formas. Como assim? Durante muito tempo da minha vida, eu dediquei grande parte da minha vida em formas, em fórmulas, em linguagens para me aproximar do sagrado, para me aproximar de Deus. Assim, lendo uma determinada fonte de informação antiga, os hermetistas, os egípcios, estudando um pouco da filosofia, enfim, de tudo aquilo que estava ao meu alcance, e sempre tinha uma forma, tinha um jeito para evocar, tinha algo para saber, uma história que explicava alguma coisa. Então, durante acho que toda a minha vida, eu persegui esse caminho. E hoje eu estou me encontrando com uma experiência oposta a essa, que é me encontrar com o vazio, que é me encontrar
com a não ação, a não oração, o que os orientais chamariam de inação, que não é fácil não fazer nada, especialmente porque a gente passou a vida fazendo coisas, passou a vida tomando decisões, passou a vida procurando coisas, verdades, enfim, sentimentos, ideias, pessoas. E sempre fazendo barulho, sempre pensando, sempre aprendendo, falando, trocando. E quando de repente me aparece essa proposta de deixar a mente quieta, de mergulhar no nada, no vazio, na ausência de barulho e de pensamento. Só em pensar e deixar a mente sem pensar, já estamos pensando nisso. E, assim, então como é possível? Não é exatamente deixar a mente sem pensar, mas aquietar os pensamentos. Aquietá-los. Deixá-los que, aos poucos, vão sedimentando um a um e vão sedimentando os pensamentos um a um e cada vez mais vamos nos desidentificando de todo. Aí, voltou. De novo? Tá bom, Agora vamos lá. Voltando. Vamos do jeito que dá para ir. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos num momento em que existe uma força, uma hierarquia de seres invisíveis que estão concorrendo, que estão auxiliando todos aqueles que realmente estiverem dispostos a acordarem. Resumindo, porque está difícil e toda hora está caindo, é disso que eu quero dizer. Nós estamos vivendo um momento de liquidação espiritual, de xepa, de oferta cósmica. É disso que eu quero dizer. Se houve um tempo que era dificílimo iluminar, hoje é só difícil, não é tão dificílimo. Está cada vez mais assim, exposto para nós o caminho de como nós podemos escapar de tudo isso que a humanidade está arrumando para ela mesma. Então, se existiu na vida inteira nossa, desde os mais velhos, que têm aí mais de 65, beirando os 70, ou até alguns que possam ter aí com mais de 70, até os bem jovens, todos nós não vivemos na nossa vida algo parecido como estamos para viver nesses momentos da atualidade. As relações estão falindo. Então, é necessário que a gente recupere a boa relação, primeiro e acima de tudo, consigo mesmo. Ter a oportunidade de se consultar, de ouvir. É uma coisa que não está muito longe, que por conta de tanta fake news, por conta de tanto interesse escuso,
por trás de quase tudo que se publica, assim, vai chegar um momento que a única fonte confiável de informação será o próprio coração. Nós vamos ter que submeter tudo, assim, a um gabarito interno. Temos que validar tudo que a gente ouvir. E aí a gente tem que aprender a acessar esse gabarito, essa intuição, esse ser assim, mais sábio que todo mundo tem dentro de si. E isso voltou. E eu dizia, e para isso é preciso fazer silêncio. E quando eu falo silêncio, é claro que eu estou falando no silêncio da mente. Voltou. É um silêncio da mente. Mas só que ninguém ensina a gente a fazer isso. Nós nascemos e aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a definir as coisas pelo seu contrário, pela comparação frio e quente, escuro, claro, gostoso e caca, do bem e do mal, branco e preto, e macho e fêmea, enfim, o tempo todo comparando, criando um mundo polar. E aí não é de se admirar que depois vivamos todos presos nesse mundo, travou de novo, nesse mundo polar, por conta que desde que nascemos obedecemos esse apelo da polaridade. Então, são algumas coisas que temos que desconstruir dentro do nosso código de referência e perceber a vida como unitária, né, como cooperativa, como toda a natureza é, como impessoal. Se a gente tirar assim tudo aquilo que a gente acha que é pessoal, já vai aliviar um tanto. É incrível. A grande maioria dos conflitos reside no ego, num ego ofendido, em alguém que levou para o lado pessoal alguma coisa que não precisava levar para o lado pessoal. Então, nós estamos num momento de liquidação, onde tudo concorre, no meio de toda essa bagunça, que também existe, de um movimento de consciência. Daí, assim, está aí o PMA, como uma proposta de condução disciplinada com a mente, aonde o básico é aquietar a mente através da respiração e dos exercícios de presença. Eu disse algumas vezes, e vou repetir, se alguém não ouviu, de que se você pegar um pedaço, apenas um pedaço de uma das coisas que compõem o corpo, o esqueleto do PNA, você levar a sério, você pode transformar a tua vida com um pedaço só do PMA. Por exemplo, com o hábito de respirar e acalmar a sua mente todos os dias. Se você fizer só isso, de um tempo breve, você vai começar a perceber alguma coisa diferente em você. Você vai começar a perceber que percebe mais você mesmo. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações. Vai perceber que vai ficar menos ansioso.
Já vem com delay, mas... Então, dizendo que nessa prática de parar, respirar, a gente acaba conhecendo mais da gente mesmo do que a gente imaginava conhecer. Agora, tem que fazer. Se não fizer, aí não dá certo. Então, é isso aí. Já falei um Aí ouviram a minha solicitação? Se alguém quiser partilhar alguma coisa, falar, fazer um contraponto, uma pergunta, agora está aberto às pessoas. Vamos que vamos. Oi, Wilson. Olá, quem está falando? Caroline. Carol. Oi, Carol. Tudo bom, querida? Tudo e você? Tudo em paz. Posso Diga. falar? Claro. Então, primeiro, boa noite para todo mundo. É a primeira sessão que eu participo, porque anteriormente, nesse horário, eu estava fazendo aula da faculdade. Graças a Deus, o semestre passou, deu tudo certo. Então, muito prazer. Na verdade, eu venho compartilhar que desde 2015, por umas questões físicas, eu comecei essa prática de meditação, né? Aí alguns períodos parei, enfim. Mas a diferença que tem feito na minha vida, esse simples ato de fechar um pouco mais a traqueia, tem Boa. sido algo que, assim, Wilson, não dá para explicar, e quero te agradecer, porque realmente é como se a meia hora que eu medito pela manhã e a meia hora que eu medito pela noite se torna 3 horas, porque tem momentos que eu abro o olho assim, depois que dá o tempo, e eu tô num estado que parece que eu tô flutuando, assim. Então, realmente não é só diminuir o fluxo de pensamentos, consequentemente você sente no seu corpo inteiro essa oxigenação, sabe? E aí, isso que você colocou eu lembro que uma das aulas você comenta que você era um menino, né? Quando mais jovem, um pouco estranho, e que você tinha dificuldade, achava que dormir era perda de tempo. Eu tinha muito isso, apesar de ser taurina, ser apaixonada por comer, dormir para mim eu sentia raiva de ter que dormir, porque para mim eu podia estar fazendo 1000 coisas assim. E aí fui trabalhando isso em mim, melhorando a minha qualidade de sono, o entrar em sono profundo e tudo mais. Mas eu sou aquela... Não, o exercício da presença eu tô uma vergonha, assim. Até hoje eu consegui fazer 2 vezes, sabe? Do horário, assim. Mas eu tô me esforçando, assim, porque eu acho que fazer uma coisa só de cada vez é perda de tempo. Agora eu sei que dormir é preciso, mas eu acho que a gente pode fazer 3 ao mesmo tempo mesmo, sabendo que é importante fazer uma para depois você fazer outra. Eu acho que a gente tem que fazer 3 ao mesmo tempo, que dá para fazer bem igual. Então, eu li recentemente, estou até levando para presentear num retiro que eu vou esse final de semana. O livro é 7 Leis Espirituais do Sucesso. E ele fala em uma das leis, para a gente acessar o campo das potencialidades, é muito importante a gente fazer um período de silêncio no dia. E assim, é um período onde não é só não falar com ninguém, mas é você apenas ser, apenas existir. Então, não ler, não mexer no celular, não fazer nada. Só ficar ali sentindo a completude da tua existência. E eu tô fazendo isso, né? 2 horas por dia. Afe Maria, no começo eu achei que eu ia morrer, assim, porque eu ficava pensando tudo que eu tinha que fazer, mas depois você vai entrando num espaço gostoso, tanto que agora, final do ano, eu vou ficar uma semana numa casinha na árvore, só eu e eu mesma, assim. Então,
o quanto é importante isso que você colocou de não só fazer coisas para tentar acalmar a mente, como fazer coisas para tentar se conectar com Deus, mas a gente aprender o nadismo, que é simplesmente não aprender a não fazer nada e ver o quanto nesse espaço, na verdade, acontece tantas coisas que a gente não percebe, porque a gente está exatamente sempre buscando alguma coisa, sabe? Então, Isso nesse mesmo, momento, isso que eu queria compartilhar. isso mesmo. Existe uma maneira simples de a gente entrar em contato com esse... Gostei do nadismo, isso mesmo, né, desse nada aí, e que para nós é muito difícil, né? Não nada. Tem que se esvaziar de tanta coisa para chegar no nada. Mas que a gente pode atalhar por exemplo, você passear na floresta. Não precisa ser floresta. Eu falo floresta porque eu tenho esse privilégio de estar aqui na maior floresta tropical do mundo, aqui nesses rios maravilhosos. Aqui. Mas, assim, um bosque bem cuidado, no meio de uma flora que seja ali na beira da estrada, com aquele monte de vaso, num contato com a natureza, para um jardim, para uma praia, andar descalço numa praia. E aí, procurar assim, se esvaziar e se preencher com aquela onda que está circulando ali. Se é a floresta, a, a onda da floresta, se é a da praia, do mar, e, e reabastecer, realinhar toda a energia interna com o diapasão da energia externa. Essa é uma das maneiras também da gente silenciar o cabeção e estar presente. Floresta é uma coisa que deixa a gente na presença mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Quem mais se manifesta? Vamos lá. Algum contraponto, algum pergunta, depoimento como esse, diferente desse. Beleza, a ideia é essa, de levantar um assunto e partilhar onde cada um dá a sua opinião também, o que também não é obrigado. Tem gente que sabe. Mas, vamos lá. Claudete. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite a todos, posso falar? Claudete, acho que o Wilson travou. Vamos esperar só um pouquinho. Travou aqui também. Voltou, Claudete, diga. Eu quero uma dica. Eu já faço meditação há algum tempo, né? Não todos os dias, mas procuro fazer pelo menos 5 minutos, né? Quando dá certo. E eu queria uma dica para aprender a silenciar a mente, porque parece que quando eu sento para meditar, tudo fica vindo na cabeça, coisa que não é necessário, que é necessário, e aí fica aquele turbilhão. Eu queria uma dica para silenciar isso. Olha, aqui vai uma dica de muitos anos. Isso daqui tem mais de 3.000 anos. É um meditador. A cabeça da gente fica desse jeito, cheio de pensamentos aí. E aí, a dica é fazer um brinquedo desse e respirar lenta e profundamente, olhando para esse tipo de abajurzinho aqui. Deixa eu ver aqui, porque como eu estou usando o telefone, uma lanterninha. Aí, a Nízia vai emprestar o dela.
E aí depois você dá uma apagada na luz só para fazer esse efeito. Lanterna, isso. Olha o efeito que isso fez. Essa é a nossa mente. Não tem pensamento positivo, não tem pensamento negativo. Tem pensamento. Tem pensamento. E aí, apagou a lanterna. E aí, a ideia é ficar como fica isso daqui. Com o tempo, assim, cada glitterzinho vai baixando. Se você fica olhando para isso e respirando, você já deu uma ordem analógica para o seu cérebro, para os seus pensamentos, que tem tudo o mesmo valor, positivo, negativo, e ele uma hora vai decantando, vai decantando. E a mente, a ideia, eu vou acender de novo. Não, é só... Tá, deu chabu a lanterna. Então, você vai perceber que a água vai ficando cada vez mais clara, mais límpida, e é como deve ficar a sua mente. E os pensamentos no fundo, lá, aqui no chão. Essa é a dica. Como é que a gente faz isso? Esse daqui ficou o the best, o melhor que eu já fiz, porque eu deixei sem bolha. E ele, então, demora para cair, ele fica em suspensão durante bastante tempo. Aqui. Ele dá esse efeito legal aqui. Então, pega um vidro, cola de glitter, simples, tem lá um vídeo até que eu explico fazer isso aí, coloca a cola de glitter, aqui vai formar uma tripinha, aí lava, a cola é solúvel em água, ela vai dissolver, vai ficar com um pouco de espuma, joga água, enche de água de novo, dá umas 2, 3 lavadas, e aí ela vai ficar desse jeito. Tapa até aqui em cima para não deixar bolha, esse é o segredo para ela ficar flutuando durante bastante tempo, é não deixar espaço para não te perder o vácuo, e aí ela cai com bem menos velocidade e dá esse efeito. Uma coisa, um brinquedo bem antigo e que serve como dica para ajudar a acalmar os pensamentos. E a outra dica, Claudete, é o famoso não seguir os pensamentos. É não brigar com eles. Vem um pensamento e amanhã eu tenho uma reunião que eu tenho às 2 horas que apresentar sei lá, deixa para depois, não vou seguir. O pensamento veio, não vou brigar, e deixa ele escorrer como se fosse uma cachoeira, um rio. Vai embora. Vem outro, vai, não me identifico com nenhum. E fico ligado, por exemplo, no som da minha respiração. E aí prendendo a atenção ali. E às vezes, por exemplo, para ficar mais fácil, eu posso ficar contando com quantos segundos eu tenho a minha inspiração. Aí eu vou contando. Aí escutando o barulho só da respiração, da expiração. E vou contando, ocupando os meus pensamentos com uma coisa mais simples, até que eles vão aprendendo a se aquietar. E é nessa quietude é que a gente começa a colocar o nosso cérebro no estado alfa. E aí começa a ficar tudo mais fácil. Agora, não é fácil para Claudete. Não é fácil para ninguém. Todo mundo tem essa dificuldade. E é preciso treinar. E o truque também é não ficar exigindo uma performance de guru, de faquir, sabe? Porque, cara, você não tem mesmo. A gente vem de uma prática exaustiva, contumaz, repetitiva, marcante de fazer as coisas tudo
de um outro jeito. Agora, tudo pensando, aprendendo, 2 mais 2 tem que dar 4. Se deu 5, está sobrando 1. Se deu 3, faltou 1. E, de repente, não é nada disso. Muito bom. Quem mais Obrigada, professor. Nada. Quem mais quer se manifestar? Boa noite, não sei se vocês estão me escutando. Estou escutando, mas não estou vendo. Quem está falando? Vou abrir. Bom, eu sou a Ana. Ana Ruth. Estou Estão me vendo escutando agora. bem? Sim. Doutor, na verdade eu queria compartilhar com vocês uma angústia que eu tenho. Na verdade, uma dúvida. Eu não sou terapeuta, né? Não trabalho com... nunca apliquei, né? Nunca tive com ninguém. Tinha travado, eu não escutei nada do que você falou. Pode comentar. Então, voltou? Voltou. Voltou. Assim, não sou terapeuta, né? Mas, assim, desde quando eu comecei a caminhar nesse processo de autoconhecimento, eu tenho me preocupado bastante em dividir esse conhecimento, né? Então, quando veio a proposta do curso, me chamou muita atenção justamente porque eu lido muito com muita gente, né? Na minha profissão, acabo tendo bastante pessoas subordinadas ali para ter que lidar com as mazelas e tudo mais. E o curso veio no momento que eu estava realmente procurando uma forma de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E só que a cada dia que vai passando, eu vou vendo assim que eu tenho muito para caminhar antes de poder transmitir algum conhecimento, né? E isso acaba assim, às vezes eu falo assim, não, eu queria o Dr. Wilson para ir lá e palestrar para os meus subordinados, né? Então, Ana, sim, perdão. Parece muito distante, doutor, parece muito distante, assim, o ponto que eu vou conseguir realmente reproduzir esse conhecimento, né? Então, deixa eu fazer um contraponto, que é o seguinte. Existe até um cálculo que eu seria leviano aqui em fazer, em chutar, que diz, a gente aprende um tanto quando a gente escuta. A gente aprende mais outro tanto quando a gente escuta e escreve. E a gente aprende outro tanto quando a gente escuta, escreve e ensina alguém. Eu tenho esse jeito de aprender. Como por conta de escolhas profissionais, eu sempre, assim, há muitos anos, fico nessa posição de educador, tudo que eu aprendo, eu já meio que codifico, eu também compartilhando aquele saber com os outros, porque faz parte até da minha missão de vida. Mas é um jeito que eu tenho de aprender as coisas. E eu acho que a gente deve e precisa mesmo experimentar na gente como essa técnica funciona, para poder, com honestidade, inclusive de propósito, poder falar do outro daquela técnica, porque você sabe que aquilo funciona, porque já experimentou. Então é bem importante isso. Mas não tem assim uma prova de formatura, né? Pelo contrário, esse impulso, eu assim vejo como simpático, é muito parecido comigo. Esse impulso de querer partilhar, de querer ensinar, de querer partilhar mesmo, partilhar esse conhecimento com outras pessoas, e eu acho isso positivo. E isso só vai ajudar a fundamentar assim o que você aprender dentro de você. Então, o tempo de preparo é você quem vai dizer. Assim, não, estou preparada, vou arriscar. E você não tem cara de muito recatada, tímida. Você está com cara de mais daquela que se joga para a missão. Então, Acho que travou, doutor.
Voltou? Voltou. Voltou. Então, eu estava falando, Ana Ruth, de você arriscar e qualquer dúvida, trazer para cá as dúvidas. Vamos partilhar com todos. Então, deixa eu compartilhar mais um pouquinho, então. Sim, vamos lá. Então, qual que foi meu insight que eu tive assim, em relação ao PMA, né? Eu contar resumidamente assim como que a minha profissão se acontece, né? Então, eu sou policial militar, só que eu trabalhei já em iniciativa privada, tenho formação na área ambiental, então vivi as duas realidades, tanto de trabalhar em empresas multinacionais que tinham a parte de gestão pessoal muito forte, muito moderna, e hoje na Polícia Militar é outro sistema, né? Outra forma de lidar com as pessoas, outra forma de lidar com o que é trabalho. E quando me veio a ideia, você falou assim, não, mas as pessoas precisam de um pouco de gestão, né? Precisam um pouco de modernidade na forma de lidar. E a minha posição hoje me permite isso. Porém, quando eu vi assim o PMA, eu falei assim, não, mas isso aí é uma linguagem que está mais avançada, né? Enquanto o mundo corporativo está falando em gestão de pessoas, a gente falar sobre gestão da alma, né? É muito evoluído, né? Então, me veio aquilo ali como muito cabido, assim, para o que eu estou buscando hoje. Então, eu vejo como um potencial muito grande, né? E também vejo também como um desafio muito grande, porque é uma instituição bem fechada, militar, masculina, né? Então, o desafio é bem grande. Mas eu estou bastante otimista, eu acho que cada ferramenta que eu vou aplicando vai me abrindo mais ainda, vai me dando mais ainda motivação, né? E eu acredito que vai fazer diferença na vida de bastante gente. Meu, que coisa mais legal. Olha, o mínimo que eu posso fazer é me colocar à disposição para te ajudar sempre que você precisar. Aí. Porque numa instituição, numa corporação policial, que lida com a violência, com tantas agruras do dia a dia, nossa, é de fundamental importância a mente no lugar, o coração tranquilo e a consciência dos limites e da própria força. E, nossa, quanta utilidade tem isso para a corporação. Demais. Demais, doutor, assim, principalmente quando o senhor falou ali em relação a que o cérebro da gente não faz diferenciação, né, entre o que a gente vê e o que a gente vive, né? Então, assim, eu não tenho hábito de ver filmes violentos, coisas assim, mas a violência faz parte da profissão. Então, você está lidando, você tem que estar. Todo dia eu recebo doses de informações pesadas, né? Então, se eu não tiver uma forma, uma ferramenta para estar colocando cada coisa no seu lugar, e cada todas as pessoas que trabalham comigo passam pelas mesmas situações, né? E isso acaba tendo uma consequência que a maioria dos nossos policiais estão doentes, né? Então, um índice de suicídio altíssimo, depressão, alcoolismo, né? E por aí vai. Ai, 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 é verdade. É isso mesmo. Agora, puxa vida, essa solução que a gente tem de acalmar a mente e respirar, por si só, faz essa limpeza. Você pode imaginar que o meu trabalho também não é um trabalho muito leve, às vezes. E eu começo às 8 da manhã e vou, às vezes, até às 9 da noite. E tenho que estar com a mesma disposição, atenção, presença, humor, como eu peguei o primeiro. E teve um dia, anteontem, e chegou um pai desesperado porque tinha visto o filho enforcado. Ai, 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 o que você vai falar para amenizar a dor de um homem como esse? Então, às vezes, um dia bem puxado. E como é que eu consigo não adoecer com tudo isso? Boa pergunta.
respirando e me recarregando as baterias e voltando, zerando o odômetro. Acabou aquela, agora já, porque senão eu vou ficar arrastando aquela experiência para o resto do dia. Então, um pouco do que vem na minha cabeça, assim, porque para mim faz muita lógica e para mim, assim, eu testando, como o senhor mesmo falou, né? Experimente para ver se funciona, né? Não só não acredite, não precisa acreditar, né? Então, para mim, tem sido bem evidente assim a mudança que tem causado, mas cada vez que eu vejo uma palestra, o senhor falando, eu fico pensando, que didática que eu vou usar para falar com aqueles brutamontes para não achar que eu tô com um papo muito zen, né? Coração. Olha, Ana, esse trabalho ele foi testado numa empresa que era uma empresa onde ninguém pediu para fazer terapia, pelo contrário, veio de cima para baixo. Então, foi testado e, no fim, todo mundo aceitou. Porque quando você fala com simplicidade alguma coisa que ele reconhece, não tem como refutar. Então, a linguagem é a linguagem do coração, simples e direta. Pronto. Agora, o que você chama de desvantagem, eu penso o contrário. Eu acho que exatamente por ser uma turma de marmanjo, seria bem interessante, ou será bem interessante, que uma mulher delicada, bonita, feminina, digam essas coisas para ele. Porque talvez se fosse alguém falando grosso como eles não recebessem tão bem como vão te receber. Eu tenho certeza. Vai ser um laboratório, doutor, vai ser um projeto piloto. Fadado ao sucesso. Amém. Isso Mas aí. obrigada, doutor. Obrigada. Eu que agradeço a tua participação. Bem grato mesmo. Mais alguém? Legal. Fizemos. Opa, vamos lá, Wilson. Murilo. Vamos lá, bom? Murilo. Boa noite. Como é que está, senhor? Tá tudo bem? Tudo em paz. Vamos lá. Eu estou vendo aí a gente comentar sobre respiração, né? Você sempre respirar bem, né? Para poder ter uma vida saudável. O senhor já ouviu falar no biofeedback? Já ouvi, sim. Mas explique melhor para nós o que é o biofeedback. Então, existe um aparelho chamado... um software, né? Chamado CardioMotion. E o CardioMotion, ele tem por finalidade monitorar a frequência cardíaca e a respiração da pessoa. Então, durante um processo, por exemplo, de meditação ou até mesmo de um processo de hipnose, a gente consegue fazer um acompanhamento e esse software, ele instala que é instalado no seu computador, claro, ele tem alguns exercícios que ensinam a você a manter o coração em coerência cardíaca, né? Manter uma coerência cardíaca em função da respiração correta. Isso viria a ser, por exemplo, uma ferramenta que auxiliaria a gente a controlar a respiração da melhor maneira possível, entendeu? Para que você entre em coerência cardíaca. E com isso você controlar também problemas de doenças psicomáticas, como insônia, fadiga, depressão, ansiedade e outras coisas tão comuns nos dias de hoje, né? Como o senhor estava se referindo. Eu achei bem interessante, já li alguma coisa sobre isso aí, já existe muito estudo publicado sobre isso aí. E eu queria saber a sua opinião, o senhor como médico também, queria saber a sua opinião sobre essa questão aí. Então, lá numa das aulas do PMA, eu falo sobre isso, sobre a coerência cardíaca. Quando nós descobrimos isso,
E isso tem a ver com o reflexo de luta ou fuga, que é a explicação neurofisiológica do estresse. E a gente tem que entender que o estresse ele é útil. É graças ao estresse e a esse mecanismo de luta ou fuga que a gente está vivo até hoje aqui. E ele continua hoje, porque reagindo do mesmo jeito, quando reagia na presença de um tigre dente de sabre ou de um tiranossauro rex, nós continuamos agindo com o corpo da mesma maneira. Ele é necessário o estresse. Só que quando ele passa do ponto, começa a vir os grandes problemas. E estudando o estresse, que isso tem uns 15 anos, mais ou menos, não tem muito mais do que isso. Que no máximo 20 anos, essa história de coerência cardíaca, que nós percebemos que era uma orquestração neuroquímica e que se a gente alterasse um desses instrumentos, por exemplo, a respiração, a gente poderia alterar todo o sistema. E aí descobriu-se o impacto que tem a respiração lenta e profunda, como eu disse, dentro de um aquietar da mente, de um diminuir a ansiedade e, como o Murilo bem colocou aí, reduzindo os fatores de estresse, melhorando a questão da ansiedade e da depressão, sobremaneira. Tudo por coerência cardíaca. Bingo! Descobrimos há 20 anos que os meditadores já conheciam há milênios, que era respirar para ficar com a mente quieta. Mas é isso mesmo. Estamos atrasados, hein, doutor? Não, mas é bom que quando a gente entende como é que é o mecanismo fisiológico de o porquê que meditar é um fator de proteção de saúde, aí os médicos começam a receitar isso, porque aí estão embasados na ciência. E então tá. Não existe coisa mais volátil do que a ciência. Mas diga, Murilo. Essa questão de luta ou fuga tem a ver com o sistema nervoso simpático e parasimpático? Tem, exatamente. Vamos imaginar que isso daqui seja a figura de um cérebro. Essa parte seria o cérebro reptiliano, onde tem o sistema nervoso parasimpático autônomo, que funciona sem o nosso comando emocional. Respiração, batimento cardíaco, funcionamento de glândula, fome, agressividade, tudo aquilo que precisa para a perpetuação da espécie. Existe o cérebro límbico, que tem a ver com as emoções já dos mamíferos, e, em cima, o cérebro cortical. Então, esse sistema de luta ou fuga, como ele é um reflexo, e a gente não precisava decidir, era tudo automático, ele está no sistema reptiliano, né, no cérebro reptiliano, o cérebro mais antigo que a gente tem aí. É ali que fica esse reflexo. É isso, se não fosse ele, a gente não estava aqui, tinha sido comido por um tiranossauro rex. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Então, mais alguém? Nós já estamos aí com quase 1 hora e pronto para jantar. Pelo menos eu que não jantei ainda. Mas alguém quer se manifestar agora na reta final aqui, antes da gente fechar? Wilson, Caroline, eu só queria perguntar se você tem mais alguma carta na manga assim que a gente possa fazer, além de continuar praticando o que você já ensinou, da questão da presença, que é o que mais para mim ainda é um desafio, sabe? Se tem mais alguma diquinha para... Olha, exercícios de presença, eles são a gente cria para a gente mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um que ele é bem constante. É toda vez que eu vou aqui no consultório, que eu sempre fico com essa garrafa, uma garrafinha aqui térmica, pequenininha aqui, e com um copo d'água, e fico tomando o dia inteiro.
cada vez que eu pego o copo d'água e que eu coloco, eu faço um exercício de presença. Eu conto quantos goles, eu meço a temperatura, que está sempre geladinho, porque eu encho de gelo, inclusive a garrafa. Então, eu sinto a temperatura baixa da água e a delícia que é umedecer, que eu falo muito durante o dia a dia, né? São várias consultas. E esse é um, por exemplo, que eu faço. O outro, assim, aqui para mim é muito fácil, porque eu cada pouco aqui, quando eu falo no meu consultório, na minha mesa, cada pouco eu preciso volta presente. Então, são muitas vezes fazendo durante o dia, então é relativamente fácil. E eu associo a coisas que eu faço toda hora. Então, toda vez que eu saio, por exemplo, e eu levanto para ir chamar o paciente novo, eu tenho que me desligar da sessão antiga e estar presente para a sessão vindoura. Então, eu vou lá e chego e na sala, às vezes eu bato o calcanhar, ou às vezes assim, simplesmente brinco num tom de voz, falo, Caroline Minuto Bom, seja bem-vinda. Quer dizer, quando eu pronuncio o teu nome de uma maneira enfática, isso é uma âncora para dizer presente agora, tudo que interessa agora é estar atento ao que você vai falar, o que você vai ouvir e vai perceber de Caroline Binotto Bom aqui e agora. Então, no meu dia a dia, assim, por conta da minha profissão, eu tenho vários rituaizinhos de presença e mesmo durante alarmes, quando de repente eu estou escutando uma pessoa e dou uma viajada no que ela está falando, imediatamente, quase que imediatamente, assim, toca um alarme e eu, opa, de novo, aqui, show, calma, brioso, fica quieto aí, não sarta não. Então, é um trabalho de constância. Mas, quando eu não estou trabalhando, eu não fico tão presente assim, não. Eu dou umas viajadas também. Então, é um exercício constante que você pode ir montando no seu dia a dia. E é uma coisa sempre muito simples. O que está acontecendo agora? Estou aqui, estou sentindo a meia no sapato, estou sentindo o colarinho da gravata, estou sentindo, o que mais? As minhas mãos, uma segurando a outra. Enfim, é simplesmente eu reconhecer, estar presente, o que está acontecendo aqui agora, sem me identificar com nada, só descrição. E aí vai criando. Certo, eu vou criar algumas técnicas a mais, seguindo a minha rotina, mas aí eu percebo, pelo que você colocou, é o mesmo desafio que eu encontrei quando eu quis incorporar a prática da meditação. Realmente é ter a paciência, que é uma prática. É isso. Então, tá. Grata. Existe uma coisa que tem tudo. Quando a gente vai aprender um instrumento, quando vai aprender uma nova língua, uma artes marciais, qualquer coisa nova que vai aprender, tem um período que é muito chato, cara, que a gente tem vontade de desistir, que a gente não consegue fazer nada bem feito, só fica aquela porcaria, né? Se é música, desafinação, se enfim, é tudo meia boca. Tem que passar aquele período. Tem que passar aquele período. Presença também é assim. Aí chega uma hora que fica mais fácil ficar fazendo presença. É isso. Ok, grata. Muito bom, minha gente. Vandinha, grato pela sua preciosa assessoria de linguagem de Libras. Gratíssimo, querida. E um beijo a todos. A Anísia está falando. Fala para a Wanda não esquecer de gravar. E quero agradecer
Pô, os depoimentos. Hoje foi muito mais legal. Muito mais legal. Gostei pra caramba da participação de hoje. As pessoas falando, dando opinião. Aí foi muito bom. Grato, Murilo, grata, Caroline, grata, Ruth. E... Oi? Ana. E, enfim, a todos aqueles que participaram. E Obrigado, até professor. breve, se Deus quiser. Obrigado. Até a próxima.